Imagina a cena. É uma quinta-feira, 6 de maio de 2010. Num quarto nos arredores de Londres, um cara chamado Navinder Sarau está operando no mercado de ações. Para ele, o dia estava meio volátil, mas, sabe, parecia só mais um dia de trabalho. O que o mundo não sabia é que, em questão de minutos, o mercado financeiro americano ia passar por um dos colapsos mais bizarros e rápidos da história. De repente, o caos total. Na TV, repórteres e analistas tentavam desesperadamente entender o que estava acontecendo. O pânico era visível, o mercado estava em queda livre e ninguém, absolutamente ninguém, sabia o porquê. Era o começo do que a gente hoje conhece como o Flash Crash. E o prejuízo? Bom, em poucos minutos, US$ 1 trilhão em valor de mercado simplesmente evaporou, sumiu. Empresas gigantescas viram seu valor derreter e o sistema financeiro global ficou ali, na beira do abismo. A escala da perda foi uma coisa astronômica e o mais assustador foi tudo muito rápido. E aí, claro, surge a grande pergunta: como é que um mercado tão robusto pôde desmoronar e se recuperar em menos de uma hora? Foi uma falha técnica, um ataque cibernético ou era algo completamente diferente? Para descobrir, a gente precisa investigar o que realmente aconteceu naquele dia. E essa investigação toda nos leva a uma figura, digamos, improvável no centro de tudo isso: Navinder Sarau, um trader que operava sozinho, bem longe dos arranha-céus de Wall Street. E é aqui que a história fica realmente estranha. Às 2h40 da tarde, no horário de Nova York, o Sarau desliga o computador dele lá em Londres, super satisfeito com um lucro de quase US$ 1 milhão. Só que, exatos 60 segundos depois, o inferno desaba no mercado. Ele foi culpado pelo crash, mas como, se ele nem estava operando quando tudo começou a cair? Sarai não era nenhum amador, longe disso. Ele era um trader super talentoso que aprendeu o ofício do zero e se tornou um especialista nos futuros do E-mini S&P 500. Depois da crise de 2008, ele fez uma aposta ousada e multiplicou a grana dele. Mas lá por 2009, ele percebeu que o jogo estava mudando. Robôs e algoritmos estavam tornando tudo mais difícil para traders humanos como ele. Frustrado, o Sarau decidiu não apenas competir com as máquinas, mas usar a tecnologia delas para criar uma espécie de hack no sistema financeiro. Se não dá para vencer, use as armas deles contra eles mesmos, né? Essa força que estava frustrando o Sarau era o tal do High Frequency Trading, ou HFT. Pensa assim, são computadores super rápidos executando milhões de ordens por segundo, caçando pequenas falhas no mercado para gerar lucro. Eles eram mais rápidos que qualquer ser humano e estavam reescrevendo as regras do jogo. Foi aí que Sarau adotou uma estratégia ilegal conhecida como spoofing. E a ironia da história é que ele aprendeu sobre isso lendo artigos de jornal que descreviam como os próprios HFTs manipulavam o mercado. Era basicamente um manual de como trapacear, e ele decidiu usar as mesmas armas. O processo é diabolicamente simples. Primeiro, o robô do Sarau colocava milhares de ordens de vendas gigantes e falsas. Isso criava a ilusão de que todo mundo queria vender, fazendo o preço cair. Aí, lá no ponto mais baixo, ele fazia uma compra real e lucrativa. E no final, ele cancelava todas as ordens falsas num piscar de olhos. Ele também usava uma técnica chamada layering, colocando as ordens em vários níveis de preço para parecer tudo mais real. Ok, agora que a gente já entendeu as ferramentas da coisa, vamos voltar para aquele 6 de maio de 2010 e reconstruir a linha do tempo desses momentos de puro caos. Então, tudo começou às 2h32 da tarde, quando uma ordem de venda gigantesca de 4,1 bilhões de dólares atingiu o mercado. 8 minutos depois, o Sarau foi para casa. 1 minuto depois, os robôs de HFT reagiram e a queda virou um mergulho de cabeça. Às 2h45, o mercado bateu no fundo do poço. Mas às 3 da tarde, quase tudo tinha voltado ao normal. Uma montanha-russa de 36 minutos. Durante esses minutos, a lógica do mercado simplesmente deixou de existir. Os preços de algumas das maiores e mais estáveis empresas do mundo se tornaram, bem, absurdos. Olha só que loucura isso aqui. As ações da Accenture, que valiam uns $40, foram negociadas a 1 centavo. Uma empresa de 30 bilhões de dólares, de repente, valia menos de 10 milhões. E no extremo oposto, as ações da Apple, que custavam $250, chegaram a ser negociadas por $100 mil cada uma. É uma coisa que simplesmente não faz o menor sentido. Bom, com uma confusão desse tamanho, a busca por um culpado começou imediatamente. E os olhos, claro, se voltaram para as atividades de traders como o Sarau. A pergunta óbvia é: foi ele? Afinal, em alguns momentos do dia, as ordens falsas dele
representavam 20% de todas as ordens de venda no mercado. Ele com certeza adicionou um ruído e uma pressão artificial enormes. Mas ele não estava operando quando a queda começou de verdade. O relatório oficial da investigação revelou uma verdade bem chocante. Embora o Sarau e outros HFTs tenham contribuído para a bagunça, o gatilho, a faísca que iniciou o incêndio, foi um único algoritmo de venda mal programado. Então, o ponto crucial é este aqui. Um fundo mútuo queria vender 4,1 bilhões de dólares em contratos. Eles usaram o algoritmo para fazer isso aos poucos, vendendo 9% do volume do mercado a cada minuto. O erro fatal? Eles não colocaram um preço mínimo. O algoritmo tinha permissão para vender a qualquer preço. Os robôs de HFT viram isso, aumentaram o volume de negociação artificialmente e enganaram o algoritmo do fundo para que ele vendesse cada vez mais rápido, inundando o mercado que já não tinha mais ninguém para comprar. Então, para a gente resumir, o fundo mútuo foi quem acendeu o fósforo com o algoritmo falho deles. Os traders de HFT, incluindo o Sarau, agiram como aceleradores. Eles não iniciaram o fogo, mas jogaram um monte de gasolina nele. A grande diferença é que a atividade do Sarau era abertamente ilegal. Anos se passaram e a poeira baixou, mas a história de Navinder Sarau e do Flash Crash estava bem longe de terminar. Em 2015, o Sarau foi finalmente preso no Reino Unido. Ele enfrentava 22 acusações que, somadas, poderiam dar 380 anos de prisão. 380! No entanto, ele fez um acordo, admitiu ter lucrado ilegalmente 12,8 milhões de dólares e, por ter cooperado, recebeu uma sentença surpreendentemente leve, só 1 ano de prisão domiciliar. O Flash Crash foi um baita sinal de alerta. Ele levou à aprovação da Lei Dodd-Frank, que finalmente tornou o spoofing explicitamente ilegal. E ele mostrou, de forma bem clara, os perigos de um mercado dominado por algoritmos, provando que muito volume não significa que há compradores reais, e como problemas em um mercado podem se espalhar para outros quase que instantaneamente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Navinder Sarau era, sem dúvida, culpado de manipulação de mercado. Mas num mundo onde essa prática era super comum e onde a crise de 2008 quase não teve culpados, será que ele foi mesmo o grande vilão ou só um bode expiatório conveniente para um sistema com falhas muito mais profundas?